Olá pessoal, eu sou o Felipe Sopi, esse é mais um Drops de Sociologia e hoje nós temos uma surpresa para vocês. Antes de começar, eu vou pedir mais uma vez que vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Pois é, nós temos um novo quadro aqui no canal, no qual eu vou entrevistar pessoas de diversas áreas e nós vamos debater a respeito da sociedade. Hoje, o nosso debate é sobre corpo e sociedade. O nosso primeiro convidado é o Jansen. O Jansen tem 42 anos, é natural do estado do Amazonas, é formado em design gráfico, pós-graduado em direção de arte e atualmente vive na capital paulista. Com experiências na produção de animações, direção audiovisual e com exposições em Manaus e em São Paulo, Jansen é um fotógrafo de mão cheia. Além de trabalhar em sua área de formação, Jansen desenvolve há 4 anos o projeto Other Colors. A partir do diálogo entre artista e modelo, o objetivo do Other Colors é revelar um olhar sensível sobre o que somos de verdade. E o resultado são belíssimos e questionadores ensaios fotográficos do corpo nu. É isso mesmo, Jansen? Primeiramente, bem-vindo. Obrigado, sim, é isso mesmo. Tudo certinho aí. Então, Jansen, a primeira pergunta que eu vou fazer para você é como você compreende a arte, já que o nosso debate hoje é sobre corpo e sociedade, e você é um artista, fotógrafo. Como é que você compreende a arte? Recentemente eu, eu vi em uma rede social que, tipo, quando alguém te perguntar o que é arte, você deve responder o que é a vida. Sim. E o que é a E vida? aí, a vida é vivida. A vida, a vida ela é um momento, a vida, ela não espera, tipo, a gente sai vivendo, a gente sai aprendendo, a gente sai fazendo amizades, amando, odiando, transformando coisas, se relacionando, e, e muitas dessas coisas se transformam em arte. E como você transforma essas coisas em arte? Eu Especificamente. acho que a partir da minha vivência, o meu olhar, no caso, como fotógrafo, é influenciado por tudo que eu já vivi até aqui. Então, a partir disso, eu vou utilizando inconscientemente o que eu vivi para transformar em imagens. Você é um artista, você tem o ferramental de fotógrafo, de design gráfico, você tem o computador, né, os programas de edição. Como é que você transforma toda essa experiência em arte? Tá, a partir de, como eu falei, das coisas que eu vivi, isso influencia no trabalho e, consequentemente, também na minha caminhada de, que eu estudei, das experiências. Isso vai, eu vou com o tempo evoluindo, me adaptando, observando os meus erros e, a partir disso, transformar em acertos, e com o tempo a gente vai evoluindo. Hoje eu sou um melhor designer, com certeza, do que quando eu me formei, porque o tempo que eu já tenho de experiência, eu já tenho uma noção maior do que funciona, do que não funciona, do que as pessoas vão gostar ou não, de como eu vou diferenciar o meu gosto para quem eu estou fazendo o trabalho. Então, isso com o tempo e a experiência, ela vai te trazendo isso. E os trabalhos pessoais, me sinto mais livre. Eu acho que eu trabalho até melhor, porque eu não tenho uma cobrança. Essa cobrança é minha mesmo. Mas, consequentemente, eu produzo mais erros e mais acertos eu vou ter. Então, tem uma margem de erros e acertos bastante grande, que eu aproveito só o acerto, né? E muitas vezes o que eu tenho como errado, mais na frente eu vou achar legal, e aí assim vai. Pelo que eu compreendi, então,
Cada novo trabalho seu te ensina alguma coisa e você carrega esse ensinamento para o próximo, é isso? Né? É natural que, por exemplo, por isso que os atletas treinam, por isso que quando você aprende a dirigir, você vai melhorando. Então, assim é o trabalho, a arte, você vai se aperfeiçoando, vai te você vai observando coisas que você não tinha percebido, você vai você olha o seu trabalho e consequentemente você vai gostar ou não gostar, e porque não gostou, aí você procura saber, ou isso aqui não ficou, não funcionou. Geralmente, sei lá, um fundo muito poluído não destaca o personagem, você vai prestando atenção a detalhes que vai melhorando a sua comunicação, né? O que você quer passar. Um atleta tem um objetivo que é vencer a competição dele. Né? Você trabalhando como designer gráfico, o seu objetivo está atrelado ao objetivo da empresa, do seu projeto. Né? Não é o seu objetivo, é o objetivo da empresa. E no trabalho do Jansen, qual é o objetivo da arte do Jansen? Eu acho que inconscientemente tudo que eu produzi como projeto pessoal, principalmente o Watercolors, que é o meu maior projeto até agora, que eu já faço há 4 anos, como você falou, eu percebi depois de um tempo que, na verdade, ele era uma busca de mim nas outras pessoas. O projeto tem como objetivo mostrar a naturalidade do nu, né? E aí, a partir disso, vieram outras questões, assim, que tipo de corpo eu estaria mostrando, com que temas eu iria trabalhar. Então, ao longo desse processo, eu fui percebendo que esses questionamentos meus eu encontrava muitas vezes nas outras pessoas, em pessoas que talvez não eram tão confortáveis com o seu corpo, ou que tinham algumas questões a serem resolvidas psicologicamente ou sexualmente falando. Então, me identificando nas outras pessoas, eu fui me tratando e fui me aceitando. Hoje eu digo que eu sou mais empático comigo mesmo, e eu tento pôr em prática o que eu tenho aprendido. Então, no meu trabalho pessoal, você encontra um pouco de mim ali, né? Muito de mim, na verdade. Então, este trabalho começa como um questionamento seu sobre Sim, si mas não mesmo. era, sim, mas não era consciente, era inconsciente, assim. Eu queria fazer fotos assim porque eu achava bonito, mas queria dar um olhar mais não só sexual para coisa. E aí eu fui me desenvolvendo, e aí eu fui através das pessoas eu fui também olhando para mim mesmo e fui vendo que, na verdade, essa busca era de mim mesmo, né? Então, a partir do momento que você tem uma busca, você gosta do nu como arte, é isso? Eu Você não gostava, cons... antes de iniciar o seu projeto, eu você. achava, eu achava, eu achava bonito muita coisa, principalmente pinturas, mas não era tanto assim, não. Só, sei lá, só tinha uma curiosidade de fazer, porque eu nunca tinha feito como fotógrafo, nunca tinha tido oportunidade. E aí, quando eu me deparo, tem várias pessoas desenvolvendo trabalhos assim, isso me deu vontade de fazer algo, mas que tentando fazer algo de uma forma mais, de um olhar mais, um pouco diferente. E aí, ao longo desse tempo, eu fui vendo também que, tipo, eu não queria fazer mais do mesmo, e para fazer mais do mesmo, eu não queria imagens tão posadas, não queria pessoas dentro de um padrão físico.
E aí, ao longo desse tempo, eu fui desenvolvendo também, né? O watercolors, ele começou com o objetivo de ser natural, assim, de terem fotos naturais. E aí as outras coisas foram se acrescentando com o tempo. E o que é o corpo natural? Ele está ali à vontade com ele mesmo, apesar de alguns ensaios eu ter feito e as pessoas não estarem confortáveis com elas mesmas, mas servia como questionamento para que as outras que fossem olhar aquele trabalho também se questionassem o porquê de não estar à vontade. Eu percebi que a gente vai aceitando as coisas, é que nem a morte. Quando morre uma pessoa da sua família, você fica assim muito triste, mas se morrer, sei lá, 10 de uma vez, isso, sei lá, dá um caleja, ou a pessoa perde um pouco da primeira emoção de quando foi a primeira pessoa. Eu acho que é natural as pessoas irem se acostumando, entendeu? E eu acho que quanto mais a gente vê essa variedade de corpos expostos, mais a gente vai se naturalizando e vai olhando ele de uma forma diferente, não só porque esse corpo é gordo, mas o intuito também é mostrar a beleza da naturalidade, né, de como a gente é mesmo, buscar ângulos, texturas que são bonitas, que às vezes estão escondidas através de um olhar de reprovação, de não aceitação. Quando você se olha no espelho e você não se gosta, você só vê seu nariz grande. Talvez esse olhar é seu. Tipo, a gente tem um olhar distorcido muitas vezes para o nosso corpo. Então, quando você se exercita a olhar, a se olhar, você se conhece, você olhar outros corpos também, você se acostuma, né? E passa ao tempo se aceitar você e aceitar outros tipos de corpo que não são aqueles padrões, e você passa a olhar também a beleza de outras formas. O que você coloca é que há um corpo padronizado de homens e mulheres, é isso? Uhum. Que se apresenta na arte por si só, e na arte da publicidade, na televisão, e que as pessoas lidam com este corpo, né, que é Eles naturalizado como a perfeição, o corpo que você deve ter para, e as pessoas ficam ali, então, discutindo com o corpo delas e com elas mesmas a respeito deste corpo, porque eu não alcanço esse corpo, ou eu quero alcançar esse corpo, há outros corpos. O seu trabalho faz isso, de pensar que há outros corpos possíveis e esses corpos também nós devemos nos acostumar com estes novos corpos. Sim, porque esse padrão que a gente vê na TV, muitas vezes, ele passa a ser ele passa a ser sinônimo de beleza, né? Tipo, uma pessoa ruiva, branca, alta, e a gente, o Brasil principalmente é feito de várias etnias, né? Tem indígena, tem negro, tem alto, baixo, e muitas vezes é impossível alguém de um tipo de corpo se alcançar outro, alcançar aquele que é tido como objetivo. Isso hoje em dia fala muito de representatividade negra na TV, isso tem melhorado. Os negros, eles não se viam e, e também não se achavam bonitos, porque eles não estavam ali presentes, né, como exemplos. Então, a ideia é colaborar para essa mudança, para essa mudança de olhar, e que já está acontecendo gradativa, mas que ainda acho que isso muda depois de gerações, talvez, não sei. Então vamos voltar um pouco na história e pensar como é que foi o seu primeiro ensaio. Como é que você falou assim, agora eu vou fotografar, ou melhor, eu vou iniciar o meu projeto, que eu quero fotografar corpos nus, para pensar a questão da relação do corpo e da sociedade, dos sujeitos
refletindo sobre seus corpos. Como é que foi? Você chegou para alguém e falou assim, vem fotografar pelado para mim, vem ficar nu? Como é que se deu esse primeiro start, né? Eu vi um trabalho de um modelo, ator, o Hugo. Ele tinha um projeto de vários fotógrafos fazer um ensaio dele nu, né? E eu, e eu fui me oferecer para que já era uma vontade minha, e aí eu fui me ofereci e acabou que a gente passou muito tempo até fazer as fotos. E aí eu fui nesse tempo, eu fui amadurecendo outras ideias e pensei de fazer meu próprio projeto, né? E aí eu comecei a chamar pessoas que eu achava que iriam topar, porque às vezes hoje em dia você olha no Instagram, você tem ideia mais ou menos de que se a pessoa topa ou não, às vezes ela já faz fotos mais ou menos ali no meio do caminho, e aí você vai perguntando, e a internet ajuda, facilita. De início foi assim, perguntando e convidando as pessoas. E E aí até você fazer o convida. primeiro, aí eu chamei primeiro um amigo meu, que ele topou, a gente foi para Paranapiacaba, a gente fez as fotos lá na trilha da Cachoeira da Fumaça e foi indo, aí depois surgiu outros, e aí eu comecei a publicar as fotos, e as pessoas começaram a seguir, aí muita gente vinha se oferecer, e aí assim foi. Isso foi o início do projeto, foi assim. Mas você convidou este amigo, mas e aí? O que aconteceu ali nesse encontro? Você se ofereceu, você pediu, na verdade, né? E o que vocês conversaram? O que promoveu esse ensaio, né? Porque entre pedir e conversar e o que está De ali início, antes da foto? O que existe de antes da foto? Que conversas de vocês têm? início eu conversava online com a pessoa, assim, tentava saber um pouco o mínimo dela, dos gostos pessoais, porque o projeto inicialmente era mostrar isso, mostrar ela no dia a dia dela, se ela vai para uma mata, se ela fica em casa, e aí com o tempo eu fui percebendo que isso ia ser monótono, e com o tempo fui percebendo também que seria legal ter um papo pessoalmente, como é foto de nu, acho que precisa estar tudo bem explicado, porque pode ser que algumas pessoas se sintam invadidas, então você tem que ir com calma e ir conversando e desenvolvendo a ideia junto com a pessoa, conversando pessoalmente, você pode perceber mais detalhes que você, de repente, uma conversa por WhatsApp você não tem, né? Ou então você está ali, mas o papo flui mais naturalmente, pessoalmente também. Então, antes de ir fazer as fotos, tem esse papo pessoalmente, onde eu tento achar algum caminho para poder fazer as fotos, uma ideia, um tema. Às vezes a pessoa chega com uma ideia, às vezes a gente desenvolve junto, às vezes eu tenho um site, falo para a pessoa e ela curte. E assim vai, varia muito. Antes de fazer as fotos é isso, eu tenho um papo pessoalmente com a pessoa. E você, nesses muitos ensaios, quantos são? Você lembra? São quase 100 ensaios, eu não tenho um número exato. Tem alguns ensaios que não foram publicados, esse eu não conto, mas está na casa dos 90 e poucos, assim. E aí você já fotografou corpos magros, corpos orientais, corpos negros, é, corpos com deficiência. É, Aham. e essas diferentes pessoas trouxeram diferentes demandas para essa sua conversa. Elas tinham questões distintas a respeito do nu, a respeito do que elas queriam mostrar com o corpo, ou através do corpo enquanto um objeto de arte, né, enquanto um momento de construção de um discurso fotográfico, né, um discurso imagético. Acho que como qualquer outro tipo de pessoa, as pessoas querem se sentir aceitas, se sentirem bonitas, desejadas. Então,
a, a dinâmica nesse sentido é a mesma, mas é mais importante ainda para que outros, né, tão poucos vistos, que a gente já tem dificuldade de ver negros, agora já melhorou, mas deficientes, pessoas com necessidades especiais, elas não se veem, não existe, assim, quem é alguém famoso que é deficiente, alguém na TV, um modelo, alguma coisa, não existe. Então, quando eu chego com essas pessoas e busco interesse, né, dela ser fotografada, ela se sente valorizada. São pessoas mais fáceis de serem fotografadas porque elas não têm aquilo é muito especial para elas. Uma pessoa às vezes que está dentro de um padrão, ela se preocupa muito mais de como vai aparentar e também é mais fechada numa ideia de como ela aparece melhor. Às vezes as pessoas que não estão fora de que estão fora de um padrão, elas ficam mais à vontade, elas ficam mais dispostas às suas ideias, então fica mais fácil de dirigir nesse sentido. Obviamente que tem pessoas que também se conhecem, que trabalham com o corpo, como atores, dançarinos, esses que se permitem serem dirigidos colaboram com a experiência dele já ter uma noção física, né? Óbvio que fica fácil, mas entre uma pessoa que é dentro de um padrão e que ela só se fotografa de um jeito porque ela acha que aquele jeito é o melhor, essas são mais difíceis de serem fotografadas, porque elas não estão dispostas, né, a arriscar uma coisa nova. Elas às vezes passam uma imagem nas redes sociais de um jeito, e aí eu venho com uma outra proposta, mas de uma forma mais natural, não tão engessada. Então, as pessoas que não estão dentro de um padrão, elas acabam sendo mais fáceis nesse sentido, de dirigir e da gente chegar num objetivo bacana. Enfim, é mais ou menos isso. O que você está me dizendo é que existe padrões não só de corpos, mas padrões de se apresentar estes corpos. É isso? Quer dizer, as pessoas, Sim. elas conhecem os corpos. O que ficou na minha cabeça é que as pessoas no padrão, elas conhecem o corpo delas, mas elas dirigem o corpo delas para aquilo que já é padrão, para um tipo de movimento, para um tipo de pose, né, para uma exposição que já está também naturalizada. E que as pessoas fora desse padrão, elas também conhecem o seu corpo, mas como elas não estão dentro desse padrão, elas têm uma maior liberdade de trabalhar com eles. Já que há uma maior liberdade de ação aqui, porque eu não preciso respeitar padrão algum. Por exemplo, Ou elas estão atrás desse corpo. Por exemplo, um modelo, ele se conhece. E então, a partir disso, ele oferece posições, oferece jeitos, ou então, quando o fotógrafo diz que quer isso, ele tem uma capacidade de chegar mais rápido àquele objetivo, né? Um profissional bom, um bom modelo profissional, ele carrega com isso, né? Ele sabe como ele funciona melhor. Agora, uma pessoa que não é modelo, ela não tem essa noção. Então, muitas vezes, a naturalidade, o caminho inverso é melhor para ela. Porque acho que todo mundo... As pessoas, quando não se gostam nas fotos, é porque, às vezes, quando elas veem uma câmera, elas se travam, né? Elas ficam duras, elas não sabem como se portar. É como se ela não soubesse fazer mais nada, nem sorrir. E aí, quando... Ou então ela ri de uma forma artificial, que não é legal, que não é interessante, principalmente para o projeto que busca essa naturalidade. Então, existe toda uma conversa antes do ensaio, e aí durante o ensaio, até a pessoa se sentir mais à vontade, e a gente conseguir chegar ao objetivo, né, que é trazer essa naturalidade.
Agora, quando uma pessoa é modelo, ela oferece aquilo de uma outra forma, né? Ela já conhece o corpo dela e ela trabalha em ângulos que ela se sente mais à vontade, que ela acha que vai ser aceito por uma maioria, né? Um ângulo, tipo, se ela colocar a perna assim, ela vai saber que vai valorizar mais a perna ou o braço, ou distancia o braço do corpo, entendeu? Então tem todo um... Cada modelo é uma história. E aí a gente tenta se adaptar a partir de quem a gente está sendo, de quem a gente vai fotografar, né? A experiência de cada um. Então o projeto me trouxe essa experiência de dirigir as pessoas também, né? Te traz uma experiência profissional. É. Para além de uma questão artística, da experiência da vida, também te traz um aporte profissional, uma técnica de produção que melhora o seu trabalho ao longo do tempo. Uhum. Como é que você escolhe os lugares para fotografar? Os lugares são... então, os lugares depende muito, né? Como é foto de nu, não tem tanta opção. Então, às vezes, ou o modelo já tem um espaço, ou eu consigo um lugar, ou depende muito da ideia. Depende de cada pessoa. Às vezes as pessoas vêm e oferecem os espaços delas, como recentemente aconteceu, de um lugar... enfim, tipo, cada ensaio é uma situação, cada momento, às vezes eu tenho lugares para já que alguém ofereceu para que eu possa usar, ou eu alugo, dependendo da ideia, dependendo, como alguns ensaios eu já consigo cobrar, então às vezes é possível pagar um lugar também. Então, o que me parece é que também este questionamento do corpo não é um questionamento que mobiliza, que proíbe só os corpos, mas ele também mobiliza uma organização da própria cidade, né? Das próprias escolhas que você pode fazer para fotografar ou não. Você não pode ir na Paulista, capelado, tirar lá, porque é um espaço onde a nudez não é aceita. Então eu preciso ir escondido ou no lugar que a pessoa diz para ir, ou que você vai alugar. É interessante porque aí o tabu, a gente observa um outro lado dos tabus, que como ele está presente não só numa esfera individual, mas como ele se espraia para toda a organização da própria sociedade. E como vocês, né? Eu sempre penso na perspectiva de vocês, porque eu conheço o seu trabalho, e o seu trabalho tem muito diálogo entre artista e modelo. Então, como vocês constroem, nós já falamos sobre isso, né? Constroem um ensaio, mas e aí? O produto em si, quando eu tenho as fotos, o que essas fotos querem comunicar? Como eu escolho uma foto e não outra? O que artisticamente você está observando e o que como questionação não, o que como questionamento você também observa para escolher, esta foto não, essa aqui sim, este é o ensaio. Apesar de eu levar durante o ensaio, assim, de uma forma mais orgânica, né, não ficar com tantas regras na cabeça, eu vou observar umas coisas mais técnicas, tipo, se o foco onde eu gostaria que estivesse está ali, o posicionamento do horizonte, a composição da foto. Existe... Quando você acha uma foto bonita, às vezes ela tem ali umas coisas mais técnicas, entendeu? Elas estão inseridas num espaço, em posições com que traz harmonia para aquela foto e você consiga achar ela bonita. No caso do retrato, dependendo do objetivo do ensaio, o olhar
do fotografado, como ele se comportou ali, se está dentro daquele tema que a gente desenvolveu, né? Por exemplo, teve um ensaio que eu fiz que a gente se baseou no folclore lá da Bahia, do Nordeste, eu não sei exatamente, que era o Negro Fugido, né? Que era tipo uma teatralização dos negros quando eles fugiam. E aí, nessa teatralização, tipo, as pessoas, elas já são negras, mas elas acabam se pintando de óleo com óleo e carvão, né? E pintam a língua de vermelho, elas saem assustando as pessoas pela rua, pela cidade, pela rua. E aí os caçadores vestem uma saia rodada feita com folha de bananeira, com uma espingarda, é meio que um teatro disso, né? E, e aí eu me baseei no ensaio a partir disso, e E a ideia era fazer uma coisa mais assustadora, mas a pessoa, o modelo, ele tinha uma tendência a fazer poses engraçadas, a fazer coisas que passava a ser engraçado em vez de assustão. Num ensaio desse, eu vou escolher né, fotos que tenham passado o objetivo que eu quero, que é uma coisa mais assustadora, não aquelas posições que ficaram estranhas, esquisitas. O ensaio tem o objetivo de ser assustador e ter umas posições esquisitas, né? Então eu vou olhar para o objetivo e vou atrás daquela. E às vezes, como eu postava uma sequência de fotos, às vezes eu escolho fotos que contem uma historinha, né? Porque como são muitas fotos, eu tento ali resumir em poucas fotos uma história, para que as pessoas possam entender o contexto também daquele ensaio. Então, é a partir disso que eu consigo escolher as fotos. Às vezes não estão ali as melhores fotos, mas as fotos que contam melhor a história que eu queria passar. Que ajudam a contar a sua narrativa desde a produção Isso. ali da primeira conversa, as que estão Isso. dialogando com o seu objetivo. Que aí parece que são múltiplos. Então não é um objetivo simplesmente de mostrar os corpos nus, mas é com os corpos nus, então construir narrativas distintas, formas mobilizar as pessoas para pensar em coisas que são diferentes, as potencialidades do corpo nu e o que o corpo nu pode dizer para além também deste corpo nu ser deste tipo ou daquele tipo. Porque como eu falo de naturalizar o nu, né? Então faz parte do projeto que eu desenvolvo histórias que poderiam ser vestidas, mas que estão peladas, né? Porque não sem roupa, né? E o meu objetivo maior é que as pessoas consigam ver uma ideia antes do nu, né? No início como eu fui me desenvolvendo para esse caminho que eu faço hoje, não conseguia muitas vezes, mas eu acredito que tem muitos ensaios que eu consegui. As pessoas conseguem ver primeiro uma ideia, uma história. Isso é muito legal, assim. Interessante. Interessante. Eu não tinha olhado para esse lado ainda do seu trabalho, do corpo enquanto de um corpo já naturalizado. Você não trabalha na dinâmica. Você quer naturalizar o corpo, os corpos, mas o seu trabalho já traz esse corpo naturalizado. É através dessa própria naturalização do corpo que você fala, Sim, olha, é natural. sim. O corpo é natural. Assim como eu comecei a abordar as pessoas, por exemplo, eu vou fazer foto da pessoa pelada. Eu tento ao máximo fazer aquela situação natural, porque senão, tipo assim, eu vou criar situações que pode constranger, ou então eu tento também já partir da naturalidade, né? Para que eu já a partir dali, a partir da execução, já seja algo natural, né? Então, é isso. O projeto tinha o objetivo de visualmente as pessoas estarem ali naturalmente e naturalizar o nu, mas
Mas eu conseguiria, eu consigo naturalizar o nu se eu crio situações onde o nu não é o foco principal. O nu, ele é parte da cena, porque a impressão que passa quando você fala é que, para além desse senso comum que a gente acha que a arte é simplesmente o retrato de alguma coisa, não, o que você está me dizendo é que a arte em si, este produto, ele é fruto, sim, da reflexão com o outro, da sua reflexão como artista, como pessoa, uma reflexão também com as técnicas, né? Você precisa do domínio técnico ali para produzir, e que isso tudo vai fazer esse produto. Que a câmera, que a paisagem, que o corpo, que a própria escolha das fotos já está produzindo alguma coisa que que é a arte. Assim, e aí, entrando numa questão mais concreta, pensando na sociedade, eu acompanhei a sua trajetória e, vez ou outra, o seu Instagram, e aí eu vou deixar para o pessoal que quiser ver o Instagram do Jansen, é deletado, é visto como impróprio, né? As fotos que você coloca ali são vistas como impróprias e aí deletam sua conta, proíbem você de postar. Por que você acha? Quer dizer, os sites, né, as empresas têm padrões para saber o que é e o que não é apropriado. Mas o que você acha que é? Você assim, o algoritmo disse isso. Se você fosse o algoritmo, você falaria assim, por que é impróprio? Justamente porque a maioria das pessoas ainda não tem esse olhar natural para o nu, né? O nu ainda está sexualizado, né? Tipo, uma pessoa pelada na rua, as pessoas vão olhar, eles vão achar de repente que a pessoa é doida, ou de repente olhar de uma forma mais sexualizada, né? Então, acredito que existe essas bloqueios das redes sociais, a forma como eles agem é a partir de como a sociedade age também, né? Então, ali é um lugar público, é digital, mas é público, e de repente aquela plataforma também não está interessada, porque ela poderia muito bem impor limites para quem, digamos, não seria bom olhar, né? De repente segmentar, criar situações com que não houvesse ali que todo tipo de trabalho, de fotografia fosse contemplado ali, mas não é do interesse deles, talvez não, economicamente não seja viável, né? Porque hoje o que manda é uma maioria, né? A gente, por exemplo, um presidente, ele pode fazer as piores atrocidades que ele pode fazer, mas se a população aprova, ninguém vai tirar ele de lá, porque a população está aprovando ele. Então, assim são as morais sociais, né? Se a maioria olha o nu como uma coisa estranha, dependendo ali, tipo assim, olha um corpo e aí tá sexualizando, já sexualiza, né? Então, meio que é isso que acontece. Então, é o olhar que é sexualizado, né? Não é o corpo que é sexualizado, mas o olhar que eu dirijo à pessoa é sexualizada. E se ela não for uma pessoa com problemas psiquiátricos, que está nua correndo pela rua, que aí também não vai, que aí já é uma outra questão, né? Porque aí você não vai olhar esse louco, esta louca, entre aspas, né? Sexualizada, porque aí é um corpo, já é um corpo doente, né? Uhum. Mas a pessoa que está em plenas condições sociais, se ela ficar pelada na rua, ela está num lugar errado. É um daqueles momentos no qual a nossa moralidade, os nossos valores inconscientes, eles pipocam, assim dizem, né? Tem alguma coisa estranha, tem um ruído aqui. E muitas vezes eu penso, porque mesmo que as pessoas estejam atraídas por esses corpos, também como sexualidade, porque também é natural, né? A gente também não pode demonizar o olhar sexual, porque faz parte. Sim, Né? a intenção não é acabar com esse olhar, mas trazer outros olhares também,
porque teve aquela polêmica lá daquela exposição que tinha um cara nu e uma criança tocou no corpo e foi um alvoroço todo. Para aquela criança, ela talvez nem lembre mais daquela situação, né? Mas as pessoas olharam aquilo como se fosse um absurdo, sendo que estava tudo certo. Ela estava com a mãe ou com o pai, não lembro, e o problema eram as outras pessoas, era como elas enxergavam aquele corpo, né? Não o corpo em si. O Ah, corpo a gente ficou percebe. imóvel, estava imóvel simplesmente ali. A gente observa isso muito, por exemplo, no caso das fotos de família. Quer dizer, toda a família, né? Que todo mundo tem mais de 30 anos, a mãe e o pai tem aquelas fotos que o neném tá pelado ali, né? Aham, Fazendo xixi, trocando de roupa. Aquilo ali também já está sendo, né? Censurado como se o corpo em si ele chamasse do sexo. É uma criança, quer dizer, você vê o álbum da sua avó, você não vai sexualizar a criança. Mas é isso. Os próprios animais também, eu já vi muitas fotos de animais que aí tem aquela tarja, sabe, nos órgãos genitais de um aham, animal, que também é aham, uma coisa aham. que para mim não faz o menor sentido, mas isso demonstra, sim, que a sociedade, a internet, por mais que ela seja um espaço de liberdade, maior do que os outros, ela não é isenta. Nem a internet e nem as empresas estão isentas de uma moralidade que é mais uma coisa que eu gosto de falar, uma moralidade que é repartida por mais grupos na nossa sociedade, porque nós temos diferentes Uhum. grupos, né? Então, uma moralidade que é mais que coopta não, mas que é repartida por mais gente, por mais grupos, tende a ganhar força em detrimento das que são compartilhadas por grupos minoritários, como os nudistas, por exemplo, provavelmente não devem olhar uma foto de nu, né, e automaticamente pensar em sexualidade. Uhum, uhum. É, é um jogo no corpo. Os próprios nossas sociedades autóctones, o próprio Brasil, se a gente for pensar, né, aqui a gente usa roupa curta e aí o estrangeiro olha e já pensa alguma coisa e aí sempre tem alguém para falar, mas eu não sou prostituta, mas eu não sou garoto de programa, mas ali tem um choque de moralidade, né? Quer dizer, como você entende e talvez as suas fotos ajudem não só as pessoas, mas ajuda você, ajuda os modelos, ajuda as pessoas que estão vendo que as coisas não são 8 ou 80, que é um jogo de nuances, e que nesse jogo de nuances, saber olhar o outro, porque uma foto é olhar, né? Quer dizer, a fotografia como arte, ela desperta a visão, né? Através da visão você pode ter um olhar mais respeitoso para o diverso. É isso. Acho que tudo que a gente olha, em momentos diferentes a gente vai ter um olhar diferente, né? Uhum. As pessoas me perguntam muito como é que eu consigo fazer as fotos, né? Porque elas olham tem esse olhar sexualizado pro corpo, né? E quando eu estou fotografando, eu tenho um outro olhar, eu tenho objetivos a serem cumpridos, entendeu? Então, isso também fui percebendo essa mudança também em mim mesmo, porque tudo que eu propus nesse projeto eu não tinha, sabe? Eu não tinha, eu queria, mas eu não tinha. São coisas que eu quis naturalizar isso em mim, eu quis isso, aquilo, mas não necessariamente eu acreditava naquilo. Tipo, não necessariamente eu achava um corpo fora do padrão bonito, entendeu? Eu fui buscando coisas que eu achava importante ter. A partir disso, eu fui mudando meu olhar também, né? Tenho tentado, porque é difícil também você passar uma vida inteira dentro de um padrão e de repente mudar completamente, né? Ao longo dos anos, mas eu percebo uma mudança bem grande nisso. E o Jansen nu? O Jansen fotografa pessoas nuas? O Jansen já posou nu? Eu já, porque eu achava que era importante estar do outro lado, e aí eu fui com esse intuito de me permitir. Eu percebi é, que antes do projeto seria impossível, talvez eu iria ficar muito tímido e tudo mais, e a,
como eu já vinha fazendo o projeto, né, eu percebi que eu fiquei mais tranquilo e foi de boa fazer. E você sentiu algo? E teve algum estalo, tipo, quando o modelo X falava tal coisa, e eu, como fotógrafo, não entendia. Agora eu, como modelo, percebi, tem alguma coisa aqui que... Quer dizer, o Jansen modelo disse alguma coisa para o Jansen fotógrafo, né? Talvez, assim, só mesmo melhorar mesmo o meu diálogo, por exemplo, se você vai precisar tocar num outro corpo, como você avisa, você não avisa, licença aqui, pega, faz assim, sei lá, eu acho que só melhorou também a forma como eu conduzo as pessoas quando eu vou fotografar. Então, Jansen, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria agradecer você pela participação. Se o pessoal quiser te encontrar nas redes sociais, como eles fazem? Quem quiser acompanhar o meu trabalho, é só ir no Instagram. Vocês vão ver em algum lugar desta tela. Odacolos _. E essa já é a terceira conta que eu faço, que o Instagram já deletou 2 vezes antes. Mas eu quero concluir esse projeto, a intenção era de já ter concluído, mas infelizmente por causa da pandemia não foi possível, mas assim que for possível eu quero concluir e depois fazer uma exposição e fotolivro. Então, para quem quiser acompanhar, saber mais, ficou interessado, quer comprar futuramente um livro, quer ir futuramente à exposição, é só seguir lá no projeto que eu vou continuar postando os ensaios e informando os próximos passos do projeto. É isso. Obrigado, Felipe, pelo convite. E é isso. Eu que agradeço. Então, gente, eu vou pedir para vocês, se gostarem do vídeo, deem like mais uma vez, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. E até a próxima.